respiratória. E a gente vai trabalhar com isso um pouco mais. Com asma. Então a gente vai falar um pouquinho de quadro asmático, com essa dificuldade, com esse quadro de dispneia tão intenso que a pessoa passa, e às vezes a gente fica assim, meu Deus, ai, agora! Então esse quadro de dispneia que a gente vai ver agora, essa manifestação que é difícil até de, porque o paciente vai ter essa dificuldade, pode ter, acontece, pode ter de forma crônica, aguda, requer tratamento, intervenção, ou como diria lá o Pan, meu Kung Fu, lá do Kung Fu Panda, asma de panda, através do esforço físico, subir aquelas escadas, fazer o Kung Fu. Então a gente vai falar um pouco mais sobre asma nesse exato momento, e claro, como a gente já viu aí o sistema respiratório, a gente já sabe aí um pouquinho desse sistema, quadro de asma. Então, bora pra frente, vamos estudar essa asma, vamos entender um pouquinho do processo que acontece. É claro que asma é uma condição complexa, é um problema que ocorre no sistema respiratório e a patologia crônica, tá, que se instala durante vários anos. As principais características é dispneia, tá, o paciente vai ter essa dispneia, pode ter esse sibilo, tá, pode ter um chiadinho lá no peito e o aperto. Respiração fica curta e rápida. Aperto. E aí vem, junto com essa dispneia, nervosismo, tensão. Porque aqui eu tô fazendo a brincadeira, mas o paciente que passa por quadro asmático é preocupante, é pesado, é difícil para ele. Os sintomas vão piorar durante a noite, nas primeiras horas da manhã, principalmente associado nesse período a quedas de temperatura. Então, quando há uma queda de temperatura, mas o que tem a ver? Queda de temperatura, quando a pessoa inspira, o ar vai estar um pouquinho mais frio, vai estar um pouquinho menos quente, e aí gera uma broncoconstrição. Faz isso aqui com o brônquio, ó. Diminui o vaso, diminui o brônquio. E se diminui o brônquio, ele tá bonitão lá durante o dia, né? Ar quente, bonitão. Aí diminui um pouquinho, a quantidade de ar que vai passar vai ser com mais dificuldade. Então, por isso que esses sintomas, essa dificuldade costuma piorar mais à noite. Ou, claro, resposta a alguma atividade física, pelo esforço, né, pela necessidade de ter mais ar e não consegue. Se ficar exposto a algum componente alérgico, algum alérgeno, a poluição ambiental, mudança climática que pode acontecer. Nessa patologia, na asma, vai existir aí o estreitamento das vias aéreas inferiores, tá? A região ali final da traqueia. Ah, eu não falei não. A traqueia no final dela, ela faz assim, né? Traqueia, bonitinha. Aí ela vira brônquio direito e brônquio esquerdo. Aí vira aqui, ó, brônquio direito, né? Que eu expliquei o que é o brônquio direito, né? Falei dele bonitinho, e brônquio esquerdo. E esse finalzinho aqui, ó. E essa pontinha aqui, onde ela vira. Como é que chama esse trem, hein? Vocês lembram? Vocês lembram como é que chama? Tem um nome bonitinho. É sério, tem um nome lindo, eu adoro. Bifurcação carina. Então, no finalzinho ali da carininha ali, da carina para frente dos brônquios, ocorre broncoconstrição, fechamento de brônquios e, claro, inflamação e edema. Olha só, o brônquio fecha, fica edemaciado, ou seja, ele incha, ele fica edemaciado, já é fechado. Aí ele fica inchado e ainda inflama. Há um aumento de secreções, pode formar um tampão de muco nos brônquios, o que vai dificultar a entrada de ar e o que vai fazer na expiração esse sibilo, essa saída desse ar sibilando, podendo culminar inclusive até numa alteração da estrutura brônquica. No caso da asma, tá, a via aérea normal, a estrutura dos brônquios, porém com eles estreitados, edemaciados e ainda com presença de secreção, com presença de muco. E qual é o problema disso tudo? É uma doença crônica que afeta adulto ou criança. Tá? Isso é mundial, isso não é só Brasil, não. No Brasil, eles falam que tem mais de 20 milhões de asmáticos e causa. É uma causa importante de faltas escolares no trabalho. A asma é um problema. E aí, imagina a situação de um asmático agora.
Covid-19, que causa complicações respiratórias, e o cara já tem ali uma predisposição, já tem uma complicação associada, a situação dele fica mais grave, então a gente tem que ter mais atenção. Asma, segundo o DataSUS, tá, tem ali de 350 mil internações no Brasil anualmente, e é a terceira para a quarta causa de hospitalizações no SUS, conforme aí o grupo etário, conforme a faixa etária. A melhor compreensão da doença, tá, por quem tem, a distribuição dos medicamentos para os pacientes, tem observado aí uma queda gradativa das internações e mortes por asma no Brasil. Então, quanto mais o paciente sabe, medicações são distribuídas, existe uma queda acentuada nas internações por causa do próprio tratamento, do conhecimento, das intervenções e até o número de óbitos. O número de internações em uma década caiu 49%, mais quase a metade dos casos de internação. E, claro, mesmo ainda esses tratamentos sendo disponíveis, é ainda restrita para alguns lugares do Brasil, sendo que o percentual ainda não se encontra tratado, a população em si não é tratada completamente, mas é um avanço significativo que já está tendo no quadro de saúde clínica. Pulmãozinho saudável, pulmãozinho de um asmático com vias aéreas completamente alteradas pelo estreitamento, pelo processo inflamatório, pela presença de muco e secreções, podendo provocar até uma alteração da estrutura brônquica, que é normal, podendo ficar ligeiramente modificada por esse processo inflamatório que ocorre, por essa alteração que acontece. Agora, de onde que vem essa origem? Ninguém se sabe, ninguém ainda tem uma definição clara, não é a causa disso, não. Pode ser genético, história da família, a família já tem alergia, já tem alguma rinite, já tem alguma asma, pode ser fator ambiental, pode ser que não tenha relação com ninguém da família, pode ser que se desenvolva com alguém, com alguma pessoa, algum alérgeno específico que a pessoa teve contato. Então, assim, não se sabe ao certo qual que é a origem, a causa específica, mas sabe que é um conjunto de vários fatores que podem levar, podem conduzir a esse quadro de asma. Agora, quais são os gatilhos? Tá? O que, que vai desencadear? O que, que vai provocar? Fator de risco é diverso, tá? Depende de vários fatores. Tá? Alérgeno, tabagista, mudança de clima, temperatura, isso tudo muda, isso tudo provoca alteração significativa. Nos adultos, fumo, exposição a algum produto irritante, vai provocar essa reação. Paizinhos fumantes podem favorecer a crianças terem esse desenvolvimento, tá, mas não quer dizer nada. Só podem favorecer. Agora, o importante é que a pessoa sendo asmática, o pulmão dela, ele é um pouco, as vias aéreas, pulmão, eles são mais sensíveis às alterações ambientais. Tá? Então, qualquer modificação, poeira, dispneia, isso normalmente não aconteceria em quem não tem a doença. A pessoa às vezes pode inalar um pouquinho de poeira, por exemplo, sei lá, mofo, e para ela, não, tá assim, acabou. Agora, para o asmático, não, broncoconstrição, dificuldade respiratória, essa retração forçada. Então, isso pode ser um agravante para um asmático. Polo, mofo, ácaro, fumaça de cigarro, poluente de ar, gás químico, inseticida, poeira, até alimentos, leite, ovo, pode desencadear uma crise alérgica. Pode. Quer dizer que vai, não. É possibilidade. Mas, em se tratando de sistema respiratório, obviamente, é óbvio, como diria aquele filme Oposto, é óbvio, favorecem a entrada e a saída de substâncias pelo sistema respiratório, então eles desencadeiam mais facilmente essa reação. Gripes, resfriados, estresse, prática atividade física pode agravar os sintomas, tá? Podem agravar. Uma vez tendo crise, não entre em pânico, porque o pânico só pode agravar o problema. Então, deu a crise, é tentar trabalhar o máximo possível. É difícil, eu sei que é, não é fácil. Falar para quem não tem é muito fácil. Mas, instalada a crise, quanto mais ansiosa a pessoa ficar, pior vai ser a oxigenação, pior vai ser a respiração, pior vai ser a troca gasosa. Então, é tentar o máximo possível forçar essa entrada de ar, essa inspiração, segurar um pouquinho e soltar. É tentar estabilizar, manter a calma para poder resolver o problema o quanto antes. A maioria das pessoas vão ficar longos períodos sem nenhum sintoma e, claro, se tiver exposição a algum agente, é que pode desencadear a crise. Agora, tem pessoas que têm dispneia de forma crônica, tá, em períodos de tempo.
principalmente agora, nós vamos entrar no inverno, tá? A gente vai entrar no período de inverno agora. Como é que você sabe? Nós vamos começar os meses sem o R. Maio, junho, julho, agosto. Os meses de inverno, tá? Que é preponderante. Então, mês sem R é inverno presente. Que a gente tem aí. Logicamente que setembro tem o R. Ah, mas não é inverno. Mas o final de setembro é que acaba. Então, nós temos maio, junho, julho, agosto. Tá? Junho, julho e agosto são os principais ali. Maio está na transição de outono para inverno. Então, nessa época do ano, a condição é mais complicada, é uma doença mais sazonal. E, claro, ataque de asma pode durar minutos, essas crises podem durar dias. Claro, pode ser até perigoso se tiver algum fluxo de ar restrito. Pode ser até perigoso se a pessoa não conseguir inspirar de forma satisfatória. Então, a gente tem que ficar de olho no paciente. Quais são as manifestações mais comuns? Como é que você vai chegar lá e falar assim, pô, o cara tá tendo uma crise de asma, tá tendo um quadro asmático? Manifestações clínicas mais frequentes. Sibilo chiado, um chiadinho, dispneia, taquipneia, com uma frequência acima de 24 RPMs, tosse, pode desenvolver, não vou falar que é comum não, mas é uma possibilidade, expiração prolongada, e hiperinsuflação. Ele tenta. Vai inchando, para tentar manter o máximo possível de ar lá dentro. Casos mais graves da crise: taquicardia, aí você vai perceber que a frequência cardíaca vai sofrer um aumento, tiragens intercostais, você percebe a força que é feita na musculatura intercostal, no próprio tórax da pessoa, uso de musculatura acessória, batimento de aleta nasal. Na hora que você olha para a pessoa, ela tá lá assim, ó, o narizinho dela tá movimentando. Você vai observar a retração de fúrcula. Vocês viram no início? Ah, não acredito que vocês não viram. Retração de fúrcula. Então a pessoa vai ter essa retração normal no caso asmático, pode ter aí redução, pode ter desaparecimento do murmúrio vesicular, que é o som que é produzido normalmente pela entrada e saída de ar dos pulmões. A retração de fúrcula aqui, esse desenho é muito feio, o meu é mais bonito. Retração muito mais intensa do que essa futinha que vocês têm aí. No caso mais grave aí, pode ter cornagem. É um ruído semelhante a um ronco aí, quando a gente observa um estreitamento de via aérea. Pode ter intolerância a decúbito. Então a pessoa vai ter que ficar mais sentada, não vai aguentar muito Fowler, tá? Não vai aguentar ficar deitada, porque intolerância. Pode provocar, pela ausência de oxigênio, alteração mental, inconsciência, lipotímia, pode provocar confusão, sudorese, fadiga, exaustão e, claro, uma expansibilidade diminuída. O pulmão para de expandir, o tórax para por essa dificuldade. Então, são condições importantes que a gente vai observar de um quadro asmático. Então, fica de olho no seu paciente, tá? Fique atento às manifestações clínicas que ele apresenta, para que você possa aí saber como agir no seu devido tempo, na sua devida forma. Lembre-se que essa dispneia forçada, retração de fúrcula, ruído respiratório de sibilo são manifestações interessantes para o quadro asmático. Sai daí não, a gente volta.